Obrigado, Elder Gilbert. Obrigado, irmão Webb. Dois de meus amigos e queridos colegas. Eu os amo muito. Que coro incrível e tão reverente. Vocês foram realmente impressionantes. Muito obrigado. Pensei nessas palavras quando vocês entraram na harmonia da terceira estrofe. Jesus, minha luz, tu és o meu rei, e com teu amor o mal vencerei. Se nós conseguirmos alicerçar esses sentimentos e pensamentos nas pessoas que ensinamos, isso por si só poderia manter alguém seguro. É incrível estar no tabernáculo, não é? Não temos mais o hábito de vir aqui. Alguns de vocês nunca estiveram aqui antes, vocês são muito jovens. Mas alguns de nós passamos algum tempo aqui. Há 30 anos, o Elder Christofferson e eu fomos chamados na mesma conferência aqui, onde estamos sentados. Pelo que me lembro, subimos e nos sentamos naquelas cadeiras vermelhas e um dos apóstolos, o Elder Marvin Ashton, ele estava doente. Então, o Elder Christofferson e eu prestamos o nosso testemunho justamente naquela conferência. Nós não fomos avisados com antecedência. Normalmente, nós temos algumas semanas para preparar nossos discursos. E vou compartilhar com vocês algo que acabei de lembrar quando estava sentado ali. Quantos de vocês têm uma lembrança do tabernáculo? Alguém? Ah, isso é ótimo. Mesmo que vocês estivessem aqui com seus pais ou tenham entrado escondidos uma vez ou algo assim. Bem, essa foi uma experiência interessante, porque o Elder Christofferson e eu, nós prestamos nosso testemunho em abril de 1993. E depois Kathy e eu fomos para a Europa, onde tínhamos outras designações. O Elder Christofferson logo se tornou um dos líderes dos 70, de maneira rápida. Mas eu nunca tive a chance de falar novamente desde que prestei o meu testemunho em 1993. E em outubro de 1999 seria a última conferência que seria realizada aqui no tabernáculo. E eu percebi que não teria a oportunidade de discursar no tabernáculo durante a conferência geral. Mas então aconteceu algo que foi de bastante impacto para mim. Era sexta-feira de manhã, antes da conferência, e a propósito, eu não tenho isso nas minhas notas, então eu estou dizendo tudo isso de acordo com a minha memória. Era uma sexta-feira antes da conferência, na verdade era 7h30 da manhã. Eu estava no meu escritório, o telefone tocou, eu atendi, e a voz do outro lado da linha disse: Irmão Anderson, aqui é o presidente Hinckley. Eu era uma autoridade geral, mas passava muito pouco tempo com o presidente Hinckley. E suas primeiras palavras para mim, e isso é totalmente verdade, foram: que tipo de rebatedor é você? Referindo-se ao beisebol. E eu realmente não sabia como responder, mas murmurei alguma coisa. E ele disse: o Elder Robert Hales está doente. E ele fará uma cirurgia na segunda-feira e não poderá falar amanhã de manhã. E gostaríamos que você tomasse o lugar dele na manhã do sábado. Tchau. E claro, isso trouxe sentimentos de ansiedade e nervosismo por muitas horas, mas essa foi minha única experiência de falar em uma conferência geral aqui no tabernáculo. Se tivéssemos tempo, poderíamos ouvir todas as suas experiências, mas permitam-me compartilhar com vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Eu gostaria de começar expressando o meu amor e o amor da primeira presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos por cada um de vocês. Nós respeitamos e admiramos profundamente sua fé e devoção ao nosso Salvador Jesus Cristo e sua santa obra. Esses são dias históricos de grande importância. A vida de centenas de milhares de nossos jovens santos dos últimos dias está sob sua influência.
Quer você tenha sido chamado como professor do seminário ou instituto em sua ala ou estaca, quer tenha sido escolhido como professor em um dos nossos 638 institutos em todo o mundo, ou em nossos seminários durante o horário escolar. Eu acabei de perguntar ao irmão Webb quantas aulas tínhamos e ele disse provavelmente cerca de 80.000 classes do seminário. E os seminários em horário escolar ficam no oeste dos Estados Unidos, no Canadá e nas escolas da igreja. Ou se vocês servem de alguma forma auxiliando o trabalho dos seminários e institutos, eu sinceramente agradeço em nome da primeira presidência e do Quórum dos 12. Nós amamos vocês e oramos por vocês. Consideramos vocês nossos colegas discípulos de Jesus Cristo ao prepararmos um povo justo em todas as nações, culturas e idiomas do mundo, em preparação para o glorioso retorno do Salvador à Terra. Para homenagear cada um de vocês e os nobres professores que os precederam nesse grande trabalho, recentemente tive uma breve conversa com o presidente Andy Diaz, um presidente de estaca aqui em Salt Lake City. Nós conversamos sobre um professor do seminário matutino de sua juventude. E essa é uma conexão muito interessante. Depois de se filiar à igreja, aos 13 anos de idade, na cidade de Tampa, Flórida, o presidente Dias começou a frequentar o seminário. Um ano depois, na mesma turma do seminário matutino, com minha maravilhosa esposa Kathy. Ele parece muito mais velho do que a Kathy. Mas a vida nos trata de maneira diferente. A professora era a mãe de Kathy, minha futura sogra, a irmã Martha Williams. Ouça essa breve conversa entre mim e o presidente Dias. Eu estou aqui hoje com o presidente Andy Diaz, presidente da estaca de Salt Lake Riverside. O presidente Diaz e eu temos algo em comum. Minha esposa Kathy, ela estava em sua classe de seminário há mais de 50 anos. E mais do que isso, sua professora era a mãe de Kathy, a irmã Martha Williams. Ela era uma mulher incrível. Eu, claro, a conhecia bem, ela já faleceu. Mas eu queria saber mais sobre a irmã Martha Williams, 50 anos depois, do ponto de vista de um homem que agora é presidente de estaca, que se filiou à igreja quando tinha 13 anos e foi para o seminário um ano depois. Apenas nos dê uma ideia geral, presidente Dias, sobre essa mulher que foi sua professora do seminário. Ela foi provavelmente uma das 3 mulheres mais influentes da minha vida. Minha mãe, minha esposa e a irmã Williams. Você não está exagerando? Não estou exagerando. Como ela pode ter sido tão importante para você? Ela me ajudou a crescer e aprender o Evangelho, porque eu era um membro novo na igreja, aos 13 anos, e aos 14 comecei o seminário. E foi ela quem basicamente me ajudou a aprender o Evangelho. Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, consegui um emprego em que eu tinha que trabalhar às 2 da manhã e saía direto do meu trabalho para o seminário matutino que começava às 6, porque eu não queria faltar. E isso foi tão importante para mim. Eu havia criado um ambiente para ter essas experiências espirituais e eu queria ter mais experiências. Ela ensinava a doutrina pura e os princípios fundamentais do Evangelho. Eu me lembro que há 50 anos, em algumas aulas, estávamos explorando coisas sobre as quais nada sabíamos. Ela definitivamente ensinava a doutrina de Cristo. Falava sobre fé, arrependimento e coisas que precisávamos fazer para voltar à presença do Pai Celestial até o fim. Ela o ajudou em sua conversão pessoal ao Salvador Jesus Cristo, o que durou a sua vida inteira. Sim, ela ajudou. Que por meio dela eu aprendi sobre o Salvador. Ela me ajudou a ter um relacionamento com Ele e como nosso Pai Celestial. E todas as coisas que estavam nas Escrituras. Ela ajudou a abrir as Escrituras e me ajudou a entender.
sobre as coisas que o Salvador ensinou. Ela tinha um testemunho e ela nunca terminava uma aula sem prestar o testemunho do Evangelho do Salvador e das coisas que estavam ensinando naquele dia. E isso foi muito importante para mim. E ela era uma pessoa muito dinâmica. E ela o envolvia no amor do Evangelho que ela tinha. E ela, enquanto observava, tentava imitar o que ela estava fazendo na sala. Bem, lembrando da sua experiência no seminário, se você fosse dizer algo aos professores do seminário e instituto, a alguém como você, novo na igreja, recém-converso, o que você os encorajaria a fazer, presidente Dias? Ame os seus alunos. Diga a eles que o Pai Celestial e o Salvador os ama também. E que se eles seguirem a Deus e os seus profetas, eles serão capazes de voltar a viver com o Pai Celestial novamente. Bem, eu tenho certeza de que seus pais ficariam muito orgulhosos de você. E sei que a irmã Williams, que não está mais nesse mundo e partiu há 25 anos, que ela também estaria muito orgulhosa de você. Bem, isso fez o meu dia hoje. Bem, muito obrigado e obrigado por compartilhar essas coisas conosco. De nada. O irmão e a irmã Dias estão aqui conosco essa noite. Vocês querem se levantar, irmão Dias? Irmão e irmã Dias? Eles não podem aplaudir, mas pelo menos podem agradecer a vocês. Muito obrigado. O presidente Dias representa a influência que vocês estão exercendo e continuarão a exercer sobre a nova geração por causa de sua fé no Redentor e pela maneira que honram o Salvador como a fonte de orientação e verdade. Com seu serviço tão exemplar, minha oração hoje é que eu possa compartilhar um ou dois pensamentos que serão espiritualmente edificantes para vocês e irão, no mínimo, ajudá-los a fortalecer o serviço justo que estão prestando. Aqui está uma primeira consideração para vocês. Vamos ensinar e dar testemunho de Jesus Cristo com mais frequência e com mais poder. Pensem em como essas palavras do presidente Russell M. Nelson, nessa última conferência geral de abril, são tão oportunas para os alunos que vocês ensinam. A despeito das perguntas ou dos problemas que vocês tenham, a resposta é sempre encontrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Aprendam mais sobre sua expiação, seu amor, sua misericórdia, sua doutrina e sobre seu evangelho restaurado de cura e progresso. Voltem-se a ele. Sigam-no. Quando fui chamado como autoridade geral há 30 anos, no início da década de 1990, 9 em cada 10 adultos americanos se identificavam como cristãos. De acordo com o Pew Research Center, os cristãos são agora 64% da população americana. E provavelmente cairão para menos de 50% dentro de algumas décadas. Outras nações já enfrentaram ou estão enfrentando desafios semelhantes de fé. Claro, nem todos que estão presentes hoje são de países onde o cristianismo é a religião dominante. E muitos de vocês são de lugares onde a fé em Jesus Cristo permanece forte. Mas onde quer que vivamos, percebemos que o caminho para a vida eterna começa com uma conversão profunda e imutável ao nosso Salvador, com reverência por sua vida e missão divinas. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de abertura do livreto Força dos Jovens, a primeira presidência diz: Vocês estão realmente entre os espíritos escolhidos do Pai Celestial, enviados à Terra nesta época para fazer coisas importantes. Voltem-se para o Salvador. Ele é a força dos jovens. Estive recentemente no prédio do seminário dos meus netos.
Fiquei impressionado ao ver que nas paredes havia muitas imagens do Salvador e suas próprias palavras e outras escrituras testificando dele. O irmão Chad Webb ensinou esse princípio. Para aumentar a fé da nova geração, é essencial que coloquemos Jesus Cristo completamente no centro de nosso ensino e aprendizado. Fomos influenciados profundamente na Conferência Geral de abril, quando o presidente Dallin H. Oaks citou as palavras de Nefe: banquetear-nos com a palavra de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo nos dirão todas as coisas que devemos fazer. E no restante de sua mensagem, ele compartilhou uma seleção das palavras de nosso Salvador. Coisas que ele disse, tanto no Novo Testamento quanto no livro de Mórmon. O presidente Oaks concluiu com essa simples declaração profética: presto testemunho da veracidade desses ensinamentos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Há um poder transcendente nas palavras de Jesus Cristo. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eis que eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu sou a luz e a vida do mundo. Se alguma vez você tiver dúvida sobre o que dizer, fale as palavras do Salvador. Fale de suas experiências, de suas parábolas, das palavras das Escrituras e dos profetas que testificam dele. Ao ensinarmos e testificarmos de Jesus Cristo, o Espírito Santo confirmará no coração de nossos jovens discípulos a veracidade de sua vida e seus ensinamentos, com um poder muito mais duradouro do que o poder de nossos próprios ensinamentos. Com humildade, vamos ponderar se estamos fazendo tudo o que devemos, ao ensinar e testificar como o presidente Nelson pediu, sobre sua expiação, seu amor, sua misericórdia, sua doutrina, seu evangelho restaurado de cura e progresso. Como nosso padrão de ensino do passado pode não ser suficiente para os dias de hoje e para os dias futuros, vamos expandir nosso próprio entendimento. E como aconselhou o presidente Nelson, devemos aprender mais e incentivar os jovens e jovens adultos da igreja a aprender mais sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Agora, minha segunda consideração. Vamos manter a doutrina pura e simples. O que realmente sabemos sobre nosso Pai Celestial, nosso Salvador Jesus Cristo, nossa vida pré-mortal, o plano de felicidade de nosso Pai para nós, nossos privilégios de fé, arrependimento e as ordenanças. Sabemos de todas essas coisas. Nossa necessidade dos mandamentos, convênios, obediência e perseverança, e nossas bênçãos prometidas além deste mundo mortal. Todas essas coisas são tão claras que nunca devemos sentir a necessidade de ir além do marco, como ensinam as Escrituras. Centramos nosso ensino em nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, e em sua doutrina revelada, para ajudar nossos jovens a aumentar a fé neles, converterem-se a eles e receber suas bênçãos prometidas. A doutrina de Cristo é encontrada nas Escrituras e nos ensinamentos dos profetas, cuja responsabilidade é comunicar a vontade do Senhor. A doutrina nas Escrituras e a ensinada pelos profetas inclui o princípio de múltiplas testemunhas. Um princípio que você ouviu com frequência na Conferência Geral e que compartilhei há mais de 10 anos. Alguns questionam sua fé quando encontram uma declaração feita por um líder da igreja há várias décadas que parece incongruente com nossa doutrina. Há um princípio importante que governa a doutrina da igreja. A doutrina é ensinada por todos os 15 membros da primeira presidência e do Quórum dos 12.
não está oculta no obscuro parágrafo de um discurso. Os princípios verdadeiros são ensinados frequentemente por muitos. Nossa doutrina não é difícil de achar. Vocês conseguem ver a importância de trazer constantemente os ensinamentos dos profetas e apóstolos para os debates em sala de aula? A orientação do Senhor para questões e preocupações em nosso mundo moderno vem daqueles que foram ordenados com a autoridade apostólica. Se a confiança nos profetas e apóstolos estiver diminuindo, as distrações, as más orientações e as artimanhas do mundo podem fazer com que uma pessoa se desvie de seu fundamento e convicções espirituais. Aguarde ansiosamente a conferência geral e debata os ensinamentos importantes que se seguem. Identifique claramente o papel sagrado dos ungidos do Senhor. À medida que o mundo não segue os mandamentos de Deus, o papel dos apóstolos será cada vez mais importante. Ao manter a doutrina do Senhor pura e compreensível, tome cuidado para permanecer dentro dos limites que Deus estabeleceu, evitando os erros que surgem por meio de especulações e ideias pessoais não doutrinárias. Tais ideias podem ser muito atraentes para alguns, mas não têm a força da verdade que fortalece a fé. Gosto da lição ensinada pelo presidente Dallin H. Oaks a seu filho, quando este fez uma pergunta que não estava claramente explicada na doutrina de Cristo. Sua resposta: filho, não sei a resposta para essa pergunta, mas deixe-me responder a uma pergunta que eu sei. Ele então prestou testemunho do profeta Joseph Smith e da primeira visão. Estejamos dispostos a dizer: não sei sobre isso, mas isto é o que eu sei. Considere essas perguntas e respostas. Irmão Jones, qual é a conexão entre o Big Bang e Adão e Eva? Eu não sei a resposta para essa pergunta, mas vou dizer o que sabemos sobre Adão e Eva. Irmão Gonzalez, por que não sabemos mais sobre nossa Mãe Celestial? Não sei a resposta para essa pergunta, mas sei que você é uma filha amada de pais celestiais, com uma natureza divina e um destino eterno. Pense em como você pode transformar boas perguntas, mas perguntas que provocam especulações, em respostas que aumentam a fé em nosso Salvador Jesus Cristo. E aqui está um desafio para você. Ajude a incutir em seus alunos a percepção de que nem todas as perguntas são iguais. A compreensão espiritual e a maturidade ajudam a separar as questões importantes das questões interessantes. Com precisão, clareza e simplicidade, convidamos o testemunho confirmador do Espírito Santo. Quando vier o Consolador, aquele Espírito de verdade, ele testificará de mim. Brigham Young descreveu os ensinamentos de Joseph Smith dessa forma. Ele conseguia tomar o céu, falando de modo figurado, e trazê-lo à terra, e tomar a terra e elevá-la aos céus, explicando com clareza e simplicidade as coisas de Deus. Tenham cuidado para que os relatos e as histórias que lhes foram contados não sejam embelezados. Tente se certificar que as escrituras ou declarações que você está citando estejam no contexto a que se destinam. É fácil se sentir atraído por algo novo ou intensamente intrigante além do limite de nossa compreensão. Fique na segurança da doutrina pura e simples. Tenha cuidado com sua escolha de mídia, histórias pessoais e lições com objetos. Usados de forma eficaz, eles adicionam interesse e profundidade. Se enfatizados demais, eles podem desviar a atenção do seu ensino. O método pode ofuscar a mensagem. O profeta Alma testificou que as boas novas do Evangelho foram dadas a conhecer em termos claros, para que possamos entender
e não errar. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Pensem como essas escrituras são claras. Vinde a mim. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz diariamente e siga-me. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em seu poderoso sermão Ouvir o Senhor, o presidente Nelson disse: o Pai Celestial se comunica de modo simples, sereno e com uma clareza tão magnífica que se torna difícil não entendê-lo. Clara, precisa e simples é a maneira divina de ensinar. Seja sábio ao equilibrar a doutrina que ensina. Reconheça e considere a importância ou a relevância de um ponto de doutrina dentro do contexto de outras verdades relacionadas. Lembre-se do conselho do Salvador sobre ensinar os mandamentos. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. O elder Neil A. Maxwell explicou: os princípios do Evangelho são entrelaçados em um tecido que os mantém sob controle e em equilíbrio uns com os outros. Pensem nisso. O amor e as leis de Deus, perdão e arrependimento, o primeiro mandamento e o segundo mandamento. Arbítrio e responsabilidade. Como já foi dito muitas vezes, ensine não apenas para ser compreendido, mas ensine para que você não seja mal compreendido. Finalmente, como todos sabemos muito bem, essas verdades devem ser compartilhadas em um ambiente que acolhe e encoraja o Espírito. Não podemos forçar alguém a sentir a influência do Espírito. Oramos e convidamos o Espírito, mas não tentamos artificialmente fabricar uma experiência espiritual. Há mais de 30 anos, o presidente Dallin H. Oaks me contou uma experiência com sua filha Jenny, que na época ainda era adolescente. Aqui estão suas palavras. Jenny participou de uma aula ou atividade das moças quando era adolescente. Quando ela voltou para casa, como fazem os pais, minha esposa e eu perguntamos a ela como foi aquela reunião. Jenny disse: bem, a professora disse, essa noite vamos ter uma experiência espiritual. Se todos formarem um círculo e derem as mãos, teremos uma experiência espiritual. Continuo a citar o presidente Oaks. Perguntei a Jenny: como você se sentiu? E ela respondeu: fiquei incomodada. Talvez hoje, 30 anos depois, possamos dizer: eu fiquei incomodada. Não tenho certeza se essas foram as palavras que ela usou. Mas o presidente Oaks disse: fico feliz quando ouço algo assim, porque eu também fico incomodado. Então, o presidente Oaks disse: eu ensinei a ela como as experiências espirituais não são agendadas, mas ocorrem quando buscamos a influência do Espírito do Senhor. Vocês se lembram do amor que o presidente Dias sentia por sua professora do seminário, a irmã Williams? Convidamos o Espírito ao ensinarmos com amor, paz, bondade, mansidão e fé. Todos vocês conhecem essa escritura. Aquele que recebe a palavra pelo Espírito da verdade recebe-a como é pregada pelo Espírito da verdade. Portanto, aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro e ambos são edificados e juntos se regozijam. Portanto, isso depende não apenas de vocês, professores, mas também daqueles em sua sala de aula. Nossos alunos aprendem que somente por meio da obediência e se lembrando sempre dele, é que podem ter seu espírito continuamente com eles. Essas são as palavras do presidente Eyring.
A doutrina só tem força quando o Espírito Santo confirma que é verdadeira. Preparamos aqueles a quem ensinamos da melhor maneira possível para ouvirem o sussurro suave da voz mansa e delicada. Isso exige pelo menos um pouco de fé em Jesus Cristo. Exige pelo menos um pouco de humildade e desejo de se colocar à disposição do Salvador. Talvez as pessoas a quem estejam ensinando tenham pouca fé e humildade, mas vocês podem fazer com que tenham o desejo de acreditar. Mais do que isso, podem receber a segurança fundamentada na segunda força da doutrina. A verdade prepara seu próprio caminho. Basta ouvir as palavras da doutrina para que a semente da fé seja plantada no coração. Mesmo a sementinha de fé em Jesus Cristo serve de convite ao Espírito. Belas palavras. Bem, vocês têm sido muito reverentes. Muito obrigado por me permitir passar esse tempo com vocês. Amamos vocês e agradecemos por tudo que fazem para fortalecer nossos jovens e jovens adultos solteiros e a fé deles em Jesus Cristo. Como servo do Senhor e com minha autoridade apostólica, eu os abençoo, para que sua mente e coração sejam preenchidos com o amor, a misericórdia, os ensinamentos e uma profunda reverência pelo incomparável sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu os abençoo, se for seu desejo, que sua capacidade de ensinar a doutrina de Cristo com pureza e poder aumente e que você veja e sinta o testemunho confirmador do Pai Celestial sobre seus alunos. Deixo-lhes com a certeza de meu testemunho, de que Jesus é o Cristo. E eu testifico a vocês de sua promessa quando ele disse: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.